Nossa convidada especial desta terça-feira é a Juliana Biolchi, sócia-diretora da Biolchi Empresarial, e vamos falar sobre um tema muito importante, que são as decisões dos empresários e empreendedores nesses anos de pandemia e que vem oportunizando uma série de mudanças, umas para melhor, outras nem tão boas assim. Juliana, muito obrigado pela tua gentileza conosco, bom dia, tudo bem? Bom dia, Maicon, tudo bem? Tudo certo. Juliana, um levantamento inédito feito pela Biolchi mostrou que mais da metade das empresas gaúchas considera recorrer a recuperações extrajudiciais e judiciais. Tenho em vista que muito por conta da pandemia e a crise gerada por ela. Seria isso? Esses os principais motivos nesse momento? Sim, essa pesquisa que nós fizemos já é uma segunda edição, Michael, de uma pesquisa que nós fizemos já no ano passado, né? Nos permitiu fazer um acompanhamento que é um dado muito interessante. O ano passado, em junho, nós fizemos algumas perguntas para os empresários e ficamos um pouco surpreendidos aí nesse trabalho, identificando que as pessoas tinham uma expectativa de que a crise melhoraria em 2 semanas, 3, e que tudo se normalizaria. E eu te confesso que naquele momento essa perspectiva nos deixou bastante preocupados, porque a gente tinha uma visão um pouco diferente que no fim acabou aí se confirmando. Hoje, né, agora no mês de maio, nesse ano, já passados vários meses da pandemia, a gente repete as mesmas perguntas com o mesmo grupo de empresários e o que a gente nota é um amadurecimento das decisões, o que é muito positivo, né? Nós precisamos trabalhar, e as empresas elas precisam trabalhar para defender a sua continuidade a partir de pé no chão, né? E muito sangue frio na hora de tomar aí essas decisões. Então, quando nós fizemos a pergunta o ano passado sobre que empresas pretendiam pedir recuperação judicial ou extrajudicial, nós encontrávamos aí em torno de 6% de empresas com essa intenção. Hoje nós temos um cenário bem diferente. Nós temos 14,5% das empresas falando em entrar ou pedir, né, buscar uma recuperação judicial, e 37,5% das empresas falando em recuperação extrajudicial. São dados interessantes porque mostram que as empresas realmente estão preocupadas com o seu endividamento, né? Esse endividamento precisa ser tratado de forma bastante assertiva. Não é fácil partir para uma decisão de pedir uma recuperação, seja ela judicial ou extrajudicial. Então a gente entende que as empresas estão bastante consternadas aí e profundamente engajadas no propósito de sobreviverem a essa crise toda. Para isso pretendem fazer uso desses instrumentos. E chama atenção aí, Michael, a recuperação extrajudicial, que é bastante novo, né, perceber essa intenção das empresas de fazerem, e ela está aí em número maior do que a própria RJ, né? O que é bastante interessante. Nós podemos até falar um pouco sobre isso. Acho que é um movimento que vale a pena explorar um pouquinho. Exatamente. A recuperação judicial é, no meu ponto de vista de um leigo que não entende tanto desse assunto, a última instância, né? Não tem mais jeito, a empresa foi obrigada a demitir funcionários, reduzir salário, reduzir carga horária, e aí acaba ficando com descrédito, não tem mais crédito na praça, entre aspas, não tem mais de onde buscar dinheiro para se reinventar, para fazer um reinvestimento, e acaba falindo e buscando a recuperação judicial. Como vem funcionando esse movimento da recuperação judicial no mercado, né? Porque a gente vê grandes empresas, inclusive, decretando falência e procurando a recuperação judicial. Em Caxias do Sul, onde nós estamos hoje, já tivemos alguns exemplos recentes, como a Guerra, possivelmente, que teve toda a sua massa falida leiloada recentemente, para a AB Rodoforte, que vai voltar aos trabalhos agora. Mas como que é esse trabalho? Até que ponto uma empresa consegue segurar para evitar uma recuperação judicial? E se realmente é o último passo, é a última alternativa? É bem interessante essa fala. As pessoas têm, os leigos, né, em geral, eles têm essa percepção, né, de que a recuperação judicial ela é a última instância. Na verdade, ela é a penúltima, né? A última, de fato, é a falência, que é a solução que existe para as empresas que se tornam inviáveis, né? E acho que é interessante falar assim de trás para frente, para as pessoas terem uma compreensão mais clara. Quando uma empresa não tem mais condições de funcionar, porque o mercado dela se perdeu, ou porque ela se tornou ineficiente, ou porque ela não faz mais sentido por alguma razão, muito endividada, a lei traz a solução de liquidar os ativos, dividir esses ativos entre os credores, e para isso a gente chama de falência, né?
uma empresa pode pedir a sua própria falência, e aí nós teremos uma situação de autofalência, que também não é tão comum, mas ela pode acontecer. A recuperação judicial é o passo antes, e aí você cita o exemplo da Guerra, e a gente pode comentar porque é um processo público, né? A Guerra foi uma empresa que pediu uma recuperação judicial, já numa situação de crise bastante adiantada, e as estratégias que ela propôs para os seus credores não foram aceitas, e ela acabou se tornando o processo acabou se tornando uma falência, e os ativos foram vendidos, e agora uma nova empresa vai assumir esse espaço de mercado. E o propósito da lei é justamente esse, né? Quem tem um pouco mais de idade aí deve lembrar que antigamente uma falência levava muitos anos para se resolver, e os ativos se perdiam, os bens da empresa, né? As máquinas, as construções e tudo mais. Hoje em dia não, a lei ela é mais, desde 2005, ela é mais rápida, ela torna mais rápida essa venda, né, essa recolocação dos ativos no mercado, justamente para preencher esses vazios. Antes da falência, então, vem a recuperação judicial, né, que é uma negociação do devedor com os seus credores, que acontece sob os olhos de um juiz de direito e um administrador judicial. Então, funciona mais ou menos assim, até para as pessoas entenderem. A empresa percebe que vem numa situação de crise e de declínio, ela entra com o pedido e ela tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. E, dentro do processo, ela vai negociar esse plano com os seus credores. Se os credores aceitarem o plano, concordarem com ele, a empresa se torna uma empresa em recuperação judicial e aí ela tem a sua vida, segue sua vida cumprindo aquilo que foi combinado. Se eventualmente, dentro desse prazo, desse plano, em 2 anos ela deixar de cumprir, ela também pode ter a falência decretada. O caso da Guerra foi um pouco diferente, porque os credores eles rejeitaram o plano e aí teve a convolução em falência. Então, a recuperação judicial ela é um plano B, vamos colocar assim. A falência é um plano C. Qual é o plano A? O plano A é negociar individualmente com os credores, né? E, porventura, ainda fazer uma recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial, Michael, ela é um pouco diferente. Ela acontece antes, a negociação vem antes de entrar em juízo. Então, a empresa, em síntese, a devedora procura alguns credores, não são todos, então isso já é uma diferença, né? Aqueles credores que ela considera mais importantes, propõe uma negociação para esses credores, fecha um contrato coletivo e leva à homologação judicial. Para dar um exemplo para as pessoas entenderem bem como funciona. Vamos supor que uma empresa tenha 3 credores relevantes, que são estratégicos. Ela deve para 30 e ela tem 70 que não estão vencidos ainda, mas 3 são centrais, assim, geralmente instituições financeiras, né? Se ela deve da mesma forma para os 3 em valores iguais, só para facilitar o exemplo, e ela procura esses 3 para uma negociação e os 3 concordam, ela tem uma recuperação extrajudicial consensual, que a gente chama. Se por acaso, desses 3 que ela procurar, 2 concordarem com um novo fluxo de pagamento e um não concorda, ela pode, com a homologação judicial, forçar aquele credor dissidente, que é esse que não concordou, a se sujeitar ao plano de pagamento. Então, isso funciona bem para aqueles casos em que a crise ainda não é tão grave, como você já colocou ali no início da sua fala, né? E quando a gente tem alguém que é mais resistente, isso às vezes acontece principalmente quando a gente lida com instituições financeiras e, em geral, bancos públicos que são mais difíceis de negociar. Então, a recuperação extrajudicial, ela é o plano A. Qual que é a grande novidade que a gente está vendo aqui? A recuperação extrajudicial ela não é muito conhecida. As pessoas não têm muito acesso a ela, até porque muitos desses processos correm em sigilo, né? Porque eles têm cláusula de confidencialidade. Na semana passada, nós vimos um caso interessante aí no Brasil, que é o da Flytour, que é uma empresa que trabalha no setor de turismo, super afetado aí pela pandemia, e que negociou com os seus credores e fez uma recuperação extrajudicial, está levando a homologação em juízo. Então, quando a gente faz a pergunta e percebe que os empresários eles começam a ficar mais sensíveis para a recuperação extrajudicial, isso mostra que eles estão começando a entender melhor esse sistema todo de insolvência, isso é muito positivo, né, porque são ferramentas que precisam estar na vida da empresa, no olhar do empresário o tempo todo, né? A gente que trabalha com crise sabe que a questão não é se vai ter uma crise um dia, é quando vai ter uma crise um dia. Todas as empresas passam por crises, né? Agora, com a pandemia, a gente teve um número maior, mas isso é normal, é da biografia das empresas, e os empresários precisam saber quais são as alternativas que eles têm para lidar com o endividamento. E a recuperação extrajudicial é uma alternativa bem importante, pouco conhecida, e que agora começa a ganhar um espaço maior aí no conhecimento e na mídia, para que as empresas possam fazer uso dela no futuro. E, Juliana, a minha pergunta agora para a gente finalizar é a seguinte: apesar desses dados, né, que são até um pouco
preocupantes, né, pelo índice que ele ocupa de mais da metade das empresas gaúchas. Agora, com a vacinação andando, né, no ritmo que ela pode andar aqui no Brasil, já chegando acima de pessoas de 30 anos, na grande maioria das cidades, em alguns locais, como Caxias do Sul, por exemplo, o comércio tem aí 25% de aumento das vendas nesse mês do inverno. Acredita-se que esse número possa mudar, que essas empresas ainda conseguem reverter a sua situação, ou as que responderam que vão procurar essa recuperação extra ou a recuperação judicial é muito difícil de se resolver por conta do alto endividamento que tiveram até agora? Olha, Michael, a pergunta ela é bem importante. Na verdade, quem vai sobreviver, né? Quem já sobreviveu até aqui já está em vantagem, porque até o universo das empresas que a gente pesquisou ano passado era de 1.000 empresas. Esse ano nós usamos a mesma base e a gente conseguiu chegar em 400. Então, a gente não pode dizer que 600 fecharam, mas há um grande, né, indicador aqui de que é possível que muitas não tenham chegado até aqui. Quando a gente faz a pergunta daqui para frente, em relação ao otimismo, os empresários, 93% dizem que entendem que sobreviveram e 70% estão otimistas. Isso é muito bom, né? A gente precisa aqui destacar, Maicon, que as medidas que o governo federal lançou ano passado de proteção do emprego, elas foram muito inteligentes e elas surtiram um efeito positivo, protegeram, de fato, postos de trabalho. A gente tem 14 milhões de desempregados no Brasil hoje, mas nós poderíamos ter muitos mais, né? Caso não tivesse aí havido aquelas opções de suspender os contratos e eventualmente, reduzir a carga de trabalho, de jornada de trabalho. O que isso tem a ver com a tua pergunta? Tudo. A economia ela só vai voltar àqueles patamares que nós tínhamos antes, àquela normalidade, aos poucos. Quanto mais pessoas integradas ao mercado de trabalho, menor, né, vai ser a demora para que essa normalidade se recomponha. Então, existe sim esperança, a gente vê com bons olhos. Cada setor vai ter um ritmo de retomada diferente do outro, os mais dependentes de circulação de pessoas com um pouco mais lentos, né? A gente trabalha com uma perspectiva do que está acontecendo hoje, então pode ser que ali na frente tenha uma novidade, uma variante nova, alguma coisa nesse sentido, e toda essa predição mude, né? Mas o que a gente enxerga? Que tem esperança, as empresas têm, até o final do ano, muito provavelmente, um cenário de uma normalidade mais próxima daquilo que a gente conhecia antes, e qual é a resposta entre quem sobrevive e quem não sobrevive? É planejamento. É pé no chão. Eu não vejo como ruim que as empresas pensem em fazer uma das recuperações. Para mim é um dado muito positivo. Significa que o pessoal não está varrendo para baixo do tapete a decisão difícil de renegociar suas dívidas, né? Isso já é 70% do problema resolvido, porque a gente que trabalha com crise sabe o quão é difícil tomar a decisão para procurar ajuda. Então, quando as empresas já se colocam nessa posição de, sim, eu preciso de ajuda, vou procurar ajuda para reestruturar minhas dívidas, já é um bom cenário. Mais os 70% de otimismo, a gente enxerga que sim, que tem espaço aí para retomar, né? Só precisa ter pé no chão, planejar e não deixar a esperança invadir aí, né, o sangue frio que precisa ter e trabalhar com ilusões. A gente precisa trabalhar com o pé no chão, mas a gente vê que tem retorno sim, e muitas sobreviveram e muitas sobreviverão ainda daqui para frente. Juliana Biolchi, da Biolchi Empresarial, nossa convidada especial do Jornal da Manhã desta terça-feira. Muito obrigado pela tua gentileza conosco. O microfone da Jovem Pan sempre à tua disposição. Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. Muito obrigada, Maicon. Prazer falar contigo e ficamos também aqui à disposição para trazer informações para o pessoal aí que está precisando de auxílio, né, e ter acesso a esse tipo de dado.